meu nome é Caroline Oliveira e ao lado de Igor Carvalho, hoje retomamos a rodada de entrevistas do Brasil de Fato com os candidatos e as candidatas à Prefeitura de São Paulo. O entrevistado de hoje é o candidato do Partido Socialismo e Liberdade, Guilherme Boulos. Guilherme Boulos é coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, mestre em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP e já foi candidato à presidência da República, também pelo PSOL, em 2018. Olá, Boulos, seja bem-vindo à rodada de entrevista do Brasil de Fato com os candidatos. Oi, Igor. Oi, Caroline. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui conversando com vocês e com todos os ouvintes, leitores do Brasil de Fato. Boulos, a primeira pergunta é sobre alimentação. O Márcio França, o candidato Márcio França, que não aceitou o convite do Brasil de Fato, se recusou ao debate aqui conosco, quando governador, ele fez uma mudança na merenda das crianças, passando a servir mais produtos industrializados nas escolas. Eu queria saber do teu projeto. Você pode se comprometer com alimentos orgânicos? A prefeitura, numa possível gestão sua, ela privilegiará a agricultura familiar? Igor, meu caro, não só o nosso compromisso da nossa campanha é com alimentos orgânicos nas escolas, como com a popularização dos orgânicos para toda a cidade. Vocês sabem que hoje o orgânico ainda é um produto elitizado em São Paulo e no Brasil. Né? E existem formas, principalmente se tiver estímulo, fomento do poder público, de você popularizar o orgânico. Nós temos vários projetos nesse sentido. O primeiro passa justamente pela merenda escolar. Bom, vocês devem se lembrar, você citou aí o caso do Márcio França, mas também o que o Dória fez quando foi prefeito de São Paulo, a tal da farinata. Queria colocar ração, uma junção ali de resto de coisas para as crianças comerem. A nossa proposta é garantir orgânico em 100% das escolas municipais de São Paulo. Fazer as compras públicas de pequenos agricultores, não só da cidade, de fora também. Mas é preciso estimular a agricultura familiar e orgânica dentro de São Paulo. Pouca gente sabe que 1/3 do território de São Paulo é rural. É rural pelo próprio plano diretor. Está definido assim. Ali no extremo sul você tem Marcilac, Parelheiros, é uma grande área rural, né, e que está subaproveitada. Lá na Zona Leste você tem uma parte de São Mateus que também é rural. Você pode utilizar o território que existe embaixo dos linhões de energia elétrica que cruzam a cidade e que é proibido a 10 metros de um lado e 10 metros do outro você fazer qualquer coisa. Né? Você utilizar também para poder fazer agricultura orgânica nessas regiões. A prefeitura pode e deve fomentar, e no nosso governo vai fazer isso, né, a formação de cooperativas de produção e de cooperativas de comercialização desses alimentos orgânicos. Fazer a compra pública da merenda das escolas também para que essas cooperativas possam ter ali a sua venda garantida e, além disso, retomar um projeto pioneiro que teve aqui no governo da Erundina, em São Paulo, há 30 anos atrás, e depois a direita acabou com ele, que são os sacolões da periferia. A Erundina fez isso na época com alimento vendido a 50%, 40% do preço de mercado, fomentado, e dessa vez vamos fazer com alimento orgânico. Ter venda de orgânico a um preço baixo em todas as periferias de São Paulo, a partir dos sacolões. Essa é a nossa proposta para a agricultura urbana, agroecológica e orgânica na cidade de São Paulo. Com isso, a gente não apenas melhora a segurança alimentar, né? Nós estamos num problema grave, uma crise econômica. Travou aí? Travou. Acho que o Boulos caiu. Estou aqui de volta. Vocês me ouviram até onde? Opa! Isso é segurança alimentar. Tá. Então, e esse é um problema grave. E no ano que vem, no pós-pandemia, deve ser ainda mais. São Paulo é uma das capitais do desemprego. Tem quase 1 milhão de desempregados. A cidade mais rica do Brasil convive com gente revirando lixo para comer. Se você faz os sacolões nas periferias, restaurantes populares na periferia, através dos orgânicos, você não só garante a segurança alimentar, como garante alimentação saudável para toda a população, para a criança nas escolas e para todas as famílias da periferia de São Paulo. É isso que está no meu plano de governo junto com a Luísa Erundina e é isso que nós vamos fazer a partir de janeiro do ano que vem.
Candidato, no segundo turno das eleições presidenciais de 2018, Jair Bolsonaro recebeu 60,38% dos votos válidos na cidade de São Paulo, sendo a maioria deles de regiões ricas do município. Temos aí entre 1 mês e meio e 2 meses até o primeiro e o segundo turno das eleições municipais, e em contexto de pandemia, né, o que dificulta, o que inviabiliza as aglomerações. Nesse cenário, como o senhor pretende dialogar e conquistar esse eleitorado que elegeu o Bolsonaro em 2018, que é um eleitorado expressivo, colocando-se como um candidato anti-bolsonarista? Caroline, o cenário que a gente tinha no Brasil de 2018 e o cenário que a gente tem no de 2020 são totalmente diferentes. Naquele momento, vocês vão se lembrar, a eleição foi marcada por uma ideia de antipolítica muito forte. Vamos mudar tudo que está aí. Foi a única coisa que o Bolsonaro falou na eleição inteira. Vamos acabar com a mamata, vamos mudar tudo. Ele vendeu que ele era alguém de fora da política. E hoje, 2 anos depois, aquele que iria mudar tudo, aquele que disse que iria acabar com a corrupção, é o cara do Queiroz, é o cara das milícias, é o cara do Laranjal, é o cara que usa a presidência da República para favorecer os filhos e acobertar os seus esquemas familiares. Isso gerou uma decepção nas pessoas. Muita gente que votou no Bolsonaro, não só nas classes médias de São Paulo, mas que votou no Bolsonaro também nas periferias, essas pessoas não veem mais sentido, né, naquele discurso do mito e não sei o quê. Né? Então, isso criou um espaço para que a gente possa dialogar com essas pessoas. Eu me lembro, eu fui candidato à presidência em 2018, e o diálogo era praticamente impossível. Foi uma eleição marcada pelo ódio e pelo medo. Esses foram os 2 grandes sentimentos da eleição de 18. Você tentava falar de proposta, tentava falar de esperança, tentava falar de futuro e estava interditado. Não tinha espaço para isso. Agora, em 2020, depois do bolsonarismo estar desmascarado, isso criou um espaço e uma oportunidade para a gente dialogar com essas pessoas. Não é por acaso que a nossa candidatura está crescendo. Né? Estamos em 3º lugar aqui em todas as pesquisas de intenção de voto na cidade de São Paulo, e somos a candidatura que tem melhores condições de poder derrotar o Bolsodória. Porque aqui em São Paulo a gente tem um problema duplo. Né? Se no Brasil a gente tem o Bolsonaro como grande problema, em São Paulo a gente, além do Bolsonaro, ainda tem o Dória. O Bolsonaro que representa esse projeto autoritário, do atraso, do terraplanismo, e o Dória e os tucanos, o Bruno Covas, que representam um projeto elitista, que governa e sempre governou de costas para a periferia, o projeto da roubalheira. Né? O legado do PSDB em 20 anos governando o estado de São Paulo é roubo no Rodoanel, roubo no metrô, máfia da merenda escolar. Então, para evitar o Bolsodória no segundo turno, que seria uma tragédia, a nossa candidatura tem dialogado com muita gente e tem ganhado espaço. Né, tanto nos setores médios da sociedade, na juventude, como também cada vez mais nas periferias de São Paulo. Eu tenho ido diariamente para bairros de periferia, vim agora de uma agenda lá no Itaim Paulista, visitando uma entidade que acolhe mulheres vítimas de violência lá no extremo da Zona Leste. Temos dialogado com muita gente, com muitas lideranças, com moradores. A gente sabe da dificuldade. A gente sabe, inclusive, sim, o que eles têm. Eles têm grana, eles têm máfia, eles têm máquina, eles têm tempo de TV, eles têm fake news, né? Mas do lado de cá a gente tem uma militância muito engajada, está criando uma onda. Muita gente que está vendo nessa nossa campanha não só a oportunidade de ganhar a Prefeitura de São Paulo, que é real, mas também a oportunidade de voltar a fazer política com esperança, com sonho, com brilho no olho. Essa nossa candidatura representa isso e é a oportunidade da gente derrotar o bolsonarismo na maior cidade do Brasil. Derrotando o Bolsonaro aqui pode ser o começo da derrota dele no país. Boulos, eu queria falar contigo agora. O Brasil, de fato, fez um levantamento para as eleições desse ano que mostram que apenas 33% dos candidatos às prefeituras das capitais, das 26 capitais, são negros. Isso incluindo os 23 que se declaravam brancos até a última eleição e que agora se identificam como pardos ou pretos. Entre os partidos de esquerda, pelo menos os tradicionais, somente o PCdoB é presidido por uma mulher negra, a Luciana Santos. Em entrevista ao Brasil de Fato para essa matéria, o Douglas Belchior, fundador da Coalizão Negra por Direitos, disse o seguinte:
os partidos permanecem coerentes ao que é o Brasil racista que vivemos. E o que esses partidos têm a oferecer à sociedade brasileira? Mais do mesmo, lideranças e projetos políticos brancos num exercício contínuo de retroalimentação da hegemonia branca. O que você pensa sobre isso? Como resolver esse dilema da esquerda, Boulos? Igor, esse dilema não é só da esquerda, né? Esse dilema é do Brasil. Né? A gente tem uma abolição que nunca foi concluída de fato, que se transformou num racismo estrutural na nossa sociedade, que está presente na desigualdade de condições econômicas, que está presente na desigualdade de renda para o mesmo tipo de trabalho. Uma mulher negra ganha muito menos do que um homem branco fazendo o mesmo tipo de trabalho, que está presente também na política, né, na representação política. Agora, reconhecer o racismo estrutural não significa se acomodar a ele. Né? E o PSOL tem sido o partido que melhor, ainda que obviamente com problemas e com limitações, que melhor tem criado condições para que lideranças negras se expressem. Né? Inclusive, a bancada do PSOL é a bancada proporcionalmente com o maior número de negros do Congresso Nacional. Né? O PSOL é o partido de Marielle. Né? O PSOL aqui em São Paulo tem de várias candidaturas que estão disputando para buscar também ocupar a Câmara Municipal a partir do ano que vem, uma parcela expressiva de candidaturas negras, de mulheres negras, muitas vindo do movimento social. Então, o partido tem buscado, aliás, foi o próprio PSOL que entrou também no Supremo Tribunal Federal para que se aplicasse já agora a cota proporcional de recursos para candidaturas negras. Né? Então, acho que o nosso partido tem se colocado, né, como um partido aliado da luta antirracista. Né? Aqui na cidade de São Paulo, o nosso programa de governo, que foi construído em diálogo com uma série de lideranças e militantes do movimento negro, também traz esse ponto em várias propostas. Desde a proposta de retomar a Secretaria de Igualdade Racial na cidade de São Paulo, que foi extinta pelo Dória, com um orçamento expressivo, a proposta de implementar nas 1.400 escolas municipais da cidade o ensino obrigatório de história africana e afro-brasileira, que já tem uma lei federal e aqui em São Paulo ela simplesmente foi ignorada, não foi implementada. A proposta de resgate da memória da luta negra na cidade, né, foi trazido para a gente assumiu esse compromisso numa reunião com militantes e ativistas do movimento negro que estão construindo a nossa campanha, de ir lá em Santo Amaro, tirar aquela estátua do Borba Gato e colocar uma estátua do Zumbi dos Palmares, de você recuperar os espaços de memória e de cultura negra na cidade, e, acima de tudo, ter um programa de combate à desigualdade social. Né? Você viabilizar uma cidade antirracista e um programa antirracista não é apenas com políticas setoriais. Um minuto. Não é apenas com a secretaria e com políticas que são importantes, políticas afirmativas. Mas é também combater a desigualdade. A maior parte dos pobres e periféricos na cidade de São Paulo são negros. Então, fazer uma renda solidária, né, que garanta que ninguém fique na extrema pobreza em São Paulo, voltada para as mães solo, com prioridade. Né, levar serviços públicos, creche, saúde de melhor qualidade, mais médicos para os fundões da periferia, né? Você fazer frentes de trabalho em todas as subprefeituras para enfrentar o desemprego. Essas políticas de inversão de prioridade de combate à desigualdade, em São Paulo, também são políticas antirracistas. Candidato, agora, quarta pergunta. Bom, em outubro de 2019, Fernando José de Souza, ex-conselheiro da Subprefeitura de Parelheiros, afirmou uma reportagem que as subprefeituras não atendem às solicitações encaminhadas pelos conselhos participativos. Da mesma maneira, a ex-conselheira da Subprefeitura de Santo Amaro, Elisete Lopes, também criticou a eficiência dos conselhos. Tendo em vista que esses relatos são comuns, são corriqueiros, como fazer com que as pautas dos conselhos participativos sejam concretizadas? Quais são esses obstáculos que estão relatados e como derrubá-los? Caroline, é muito importante essa questão que você traz.
porque as subprefeituras em São Paulo viraram cabide de emprego de vereador. Vereadores que são aliados do governo de plantão, né, ganham as subprefeituras num acordo de governabilidade para votar a favor dos projetos do prefeito na Câmara Municipal. E o objetivo original das administrações regionais, criadas pela Luísa Erundina há 30 anos aqui na cidade, era a descentralização de poder. É fazer, numa cidade de 12 milhões de habitantes, por melhor que seja o prefeito ou a prefeita, não tem condição de saber o que está acontecendo em todos os bairros, né, de poder atender as demandas específicas de todos os bairros. Por isso as subprefeituras. Agora, uma subprefeitura que funcione como esquema de politicagem não serve para nada. Né? Então, o objetivo é resgatar nas subprefeituras, primeiro, o orçamento participativo. Quem sabe onde deve ser investido o recurso que vai lá para o Capão Redondo é quem mora no Capão Redondo. O recurso que vai para a cidade de Tiradentes é quem mora lá. Para Brasilândia é a mesma coisa. Então, ouvir as pessoas para falar qual é a prioridade aqui? É uma UBS? É uma creche? É uma área de lazer? Qual é a prioridade? Isso significa as pessoas se envolverem. O conselho participativo é importante, mas é insuficiente, porque o conselho participativo é só consultivo. Nós temos que ter conselhos deliberativos que definam sobre orçamento nas subprefeituras, que estejam o subprefeito, a subprefeita esteja ligado à comunidade, né, que participe, que tenha uma gestão de transparência, que escute. É isso que a gente pretende fazer. É um processo de participação popular. Eu não quero governar São Paulo para o povo. Eu quero governar São Paulo com o povo, com as pessoas. Essa é a proposta que nós estamos apresentando. Isso passa também por um outro estilo de governo. Além das políticas de participação, que é fortalecer os conselhos, que é você fortalecer as subprefeituras e orçamento participativo, é você também não governar enclausurado dentro de um gabinete. Se eu for eleito prefeito de São Paulo, a partir do ano que vem, eu não vou ficar lá no gabinete no Anhangabaú, despachando o dia inteiro, né, pisando em carpete com ar-condicionado. Já dizia o bom e velho Frei Beto, que a nossa cabeça pensa onde o nosso pé pisa. Se o nosso pé está pisando só no tapete vermelho, a nossa cabeça vai começar a pensar por ali. Eu quero governar São Paulo também a partir dos bairros, indo despachar toda semana nas subprefeituras, nos fundões, nas periferias da cidade, indo para os bairros, ver o problema, ouvir a população, ajudar na solução do problema, né? Isso permite que a gente tenha um governo descentralizado, ligado diretamente às demandas do povo, e que as pessoas não apenas tenham um governo que vai trazer benefício para elas, que é o que a gente quer com combate à desigualdade, com políticas sociais, mas também um governo em que elas vão ser parte dos processos de decisão. Isso, inclusive, consolida ainda mais a democracia. Democracia não pode ser, e só de 4 anos, apertar um botão e depois voltar 4 anos depois. Né? Democracia tem que ser participação, tem que ser escuta permanente, as pessoas colocando o dedo e ajudando a definir os rumos da sua cidade. É esse tipo de governo que nós queremos fazer na cidade de São Paulo. Boulos, tão tradicional quanto o carnaval em fevereiro é que em janeiro nós teremos aumento da passagem de ônibus aqui em São Paulo. Tá? Em 2013, você estava nas ruas, inclusive com o MTST, nas manifestações contra o aumento em metrô e ônibus. Queria saber de você, Boulos, se prefeito for, em janeiro não teremos aumento da passagem de ônibus? E o lucro dos empresários vai permanecer? Igor, em janeiro nós vamos ter a instituição de passe livre para desempregado, passe livre para estudante e passe livre para mulheres com crianças de colo. Né? Isso está no nosso programa e nós vamos fazer. Nenhum aumento de passagem, pelo contrário. Em janeiro nós vamos começar a abrir a planilha das empresas de transporte. Nós vamos enfrentar a máfia do transporte, os esquemões. Tem um estudo do IDEC que mostra que, se for feita uma transparência nos custos das empresas, a estimativa de economia por ano é de quase R$1 bilhão. É 900 e tantos milhões de reais por ano. A CPI da Câmara Municipal mostrou que só em viagens que estão previstas nas planilhas e que não são executadas, pega lá, você tem uma linha Campo Limpo, Estação da Luz, né? Aí está lá, 1 hora, 1h20, 1h40.
eles só botam ônibus da 1h e da 1h40. Da 1h20 está previsto e não sai. As empresas recebem, por isso, R$1 milhão por dia só nessa fraude. Nós estamos falando de 365 milhões de reais por ano. Com esse dinheiro, meu caro, com esse dinheiro dá para você aumentar as gratuidades, como eu falei, e dá para não só evitar aumento da passagem, dá para ir fazendo uma redução gradual da passagem. Tão tradicional como o nosso querido carnaval em fevereiro, se eu ganhar a eleição, vai ser a redução da passagem de ônibus a cada janeiro, até chegar na tarifa zero, que eu acho que é o nosso objetivo. Maravilha. Boulos, muito obrigado. Esse foi, portanto, mais uma das entrevistas com as candidatas e os candidatos à Prefeitura de São Paulo, hoje com Guilherme Boulos, do PSOL. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima. Obrigado, Igor. Candidata, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo aí com a gente.